Olá, boa noite. A certeza da impunidade. Este homem que aparece aqui no LED foi preso pela 5ª vez após invadir e furtar uma mesma obra em Vila Velha. Uma situação que a gente mostra com frequência aqui no TN2. E a pergunta que fica é, por que esse constante prende e solta? Nós somos em busca de uma resposta e você confere agora na reportagem. O ladrão e uma mulher caminhavam na calçada. Era madrugada. Disfarçadamente, o homem invadiu a obra, mas acabou caindo em uma armadilha. Antes que pudesse sair com conexões de gás, ele foi flagrado por um vigilante. O detido era Felipe Gomes de Oliveira. Esta foi a 5ª vez que ele foi preso furtando a mesma obra. Na semana passada, uma porta de alumínio no terminal de Jardim América foi arrancada. O autor, Emerson Afonso, foi detido e no dia seguinte liberado na audiência de custódia. Dias antes, Michael Sabadini furtou uma loja na Glória e foi preso. Horas depois de ser liberado na audiência de custódia, ele foi detido novamente furtando um shopping. As histórias de prende e solta se repetem. É um crime sem violência, muitas vezes, e é o que se gera muita polêmica. Essas pessoas são detidas, é imposta para elas, às vezes, na delegacia uma fiança, elas não pagam, vão até o judiciário e na audiência de custódia, por ser um crime que sem violência, que a pena ela não ultrapassa 4 anos, ela é posta em liberdade e volta a praticar o crime, né? A gente tem que entender que a lei ela garante essa liberdade nesse tipo de crime. A Polícia Militar diz que faz a parte dela, mas por serem crimes de furtos, os suspeitos tendem a ficar soltos, mesmo com repetidas prisões. O crime de furto ele é um crime de menor potencial ofensivo, então ele tem uma pena pequena. O indivíduo é preso e em 24 horas ele é solto na audiência de custódia. Isso faz parte da legislação brasileira. A audiência de custódia ela só faz o quê? Antecipar uma decisão que o juiz, quando não existia a audiência de custódia, ia tomar 4, 5 dias depois. O que a audiência de custódia ela vai ver? Se a prisão foi legal, se os procedimentos policiais ocorreram sem violência, se as provas arrecadadas não têm um indício ali de ilegalidade que torna ilegal aquela prisão. Para se decretar uma prisão preventiva, que é essa prisão que a pessoa aguarda presa à instrução processual, tem que ter uns requisitos. Os requisitos são uma possibilidade de fuga, né? Essa pessoa vai ameaçar testemunhas, essa pessoa causa um risco à sociedade, ao andamento normal do processo. Analisando isso, o juiz pode sim decretar essa prisão preventiva. Obviamente que o juiz analisando que essa pessoa já passou ali por algumas vezes e a liberdade dela causa risco à sociedade e ela pode praticar novamente o mesmo crime, aí sim, analisando essas outras passagens, o juiz pode sim decretar uma preventiva e essa pessoa fica presa por tempo indeterminado. Mas será que colocar todo mundo no presídio é a solução? Se você prende um cidadão desse por um furto qualquer, que ele necessita de tratamento, ele vai ser um cargo para o Estado, porque certamente ele vai ter crise de abstinência dentro do presídio, vai ter que ser levado ao hospital, lá no hospital vai ter que ser garantida a escolta policial dele, então olha o transtorno que isso vai se tornar para o Estado e o Estado vai ter que oferecer esse tratamento. A manutenção de uma pessoa presa gera gastos ao Estado. A população carcerária do Espírito Santo é de 23 mil pessoas atualmente. Cada indivíduo custa em média R$3 mil por mês ao Estado, o que soma mais de R$800 mil ao ano. É o custo de toda a Secretaria de Estado da Justiça, né? Então aí está o salário dos policiais penais, dos outros servidores da Secretaria. Nesse valor também está a alimentação que a pessoa privada de liberdade recebe, né? O gasto com saúde, vestuário. As regras constitucionais são analisadas por juízes, que decidem pelo cabimento das medidas punitivas adequadas ao tipo penal. Em meio a essas discussões, né, de âmbito até às vezes político ou mesmo naquele momento do calor da emoção, quando os crimes ocorrem, falam assim, não, mas esse cara já foi preso tantas vezes, essa pessoa já foi presa tantas vezes, mas a gente tem que entender que a gente não pode quebrar regras constitucionais.
Porque quando a gente quebra a regra constitucional, né, a regra da liberdade para uma pessoa, nós estamos quebrando para todos nós. O ideal seria prevenir esse tipo de crime, tratar essas pessoas para que elas não ajam dessa maneira, né? Que a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão agindo assim. Olha, gente, mas vai continuar presa uma mulher que tentou entrar com drogas no presídio de Xurim, Vila Velha. Ledilma Bise, de 55 anos, foi flagrada com 10 buchas de haxixe, sabe aonde? Nas partes íntimas. Ela foi presa em flagrante e autuada por tráfico de drogas. Em depoimento, afirmou que estava levando esse haxixe para o marido. No relatório da audiência de custódia, consta que essa foi a primeira vez que Ledilma foi presa. A juíza que analisou o caso concluiu que a mulher poderá voltar a cometer o mesmo crime se ganhasse a liberdade ou até fugir para outro estado. Por isso, decidiu converter a prisão em preventiva, ou seja, ela continua presa mesmo tendo sido detida uma única vez. Agora a gente fala da tecnologia a serviço do crime. Os criminosos, gente, estão usando drones para monitorar ali a chegada da PM nos bairros e também a movimentação dos grupos rivais. 2 equipamentos foram apreendidos neste final de semana. Todo esse material aí foi apreendido durante um confronto na região do Morro da Piedade, aqui na capital. Traficantes rivais do Morro do Cabral acabaram entrando em confronto com a equipe da Força Tática, que acabou frustrando o ataque à região. Rogério Melo Chagas, conhecido como Gerão e que seria o chefe do tráfico no Cabral, acabou morto. E foi durante essa situação que um drone foi encontrado com outro traficante que foi baleado. Dentro da mochila de um dos baleados encontrava-se um drone. Então, o drone é um instrumento de vigilância não só da Polícia Militar, mas também dos outros faccionados, das outras quadrilhas. Durante o final de semana, a polícia apreendeu outro drone, dessa vez em Planalto Serrano, na Serra, que foi encontrado numa casa que funcionava como laboratório para o preparo e embalo de drogas. Liquidificador, a réplica de um fuzil, além de drogas e outros objetos também foram apreendidos. 2 equipamentos no final de semana e os 2 em posse de pessoas com envolvimento com o tráfico de drogas. A PM acredita que os drones estão sendo utilizados para poder avisar da chegada da polícia e também para monitorar os grupos rivais. Isso não tem um controle, esse material não tem controle. São equipamentos usados para vigiar não só as outras facções, bem como a entrada da polícia. Nós já estamos combatendo isso sistematicamente. Tanto é que nas nossas apreensões, você tem visto as fotos, são dezenas de rádios que nós apreendemos. Quem operar drones para auxiliar o tráfico de drogas pode ser preso. Vale lembrar que o indivíduo que está usando esse drone para vigiar a polícia ou vigiar os outros traficantes, ele incorre no crime de associação para o tráfico. Fica aí o alerta, né? Gente, ainda é um mistério que teria motivado a morte de um comerciante em Viana. A vítima também trabalhava como motorista de aplicativo e foi assassinado com uma facada no pescoço. Quem chega no carro é a mãe e o pai da vítima. A cena a seguir é uma que nenhum deles queria passar. Os 2 correm para confirmar se era mesmo o filho. E no chão, quando chegam mais perto, encontram Vinícius Nascimento de Souza, de 27 anos. Chocados com o que veem, os pais se desesperam. A mãe ajoelha perto do filho. O corpo dele foi encontrado perto das Torres, no bairro Primavera, em Viana. A cena triste se repete com a chegada da irmã e da esposa. Vinícius era comerciante. Ele e a mulher tinham esse trailer em Marcílio de Noronha há 8 anos. E há menos de 15 dias, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Os peritos da Polícia Civil avaliaram que, pelas condições do corpo, Vinícius foi morto de madrugada e em outro local e depois deixado aqui. Apesar do corpo ter sido encontrado lá no bairro vizinho de Primavera, a polícia acabou encontrando o carro da vítima, o carro de Vinícius, aqui no bairro de Marcílio de Noronha, a cerca de 300 metros de onde está instalado o trailer dele, que ele abriu há cerca de 4 anos. O carro foi deixado nesta posição e lá dentro a polícia encontrou indícios de que o crime aconteceu todo ali dentro. A perícia descobriu que Vinícius foi morto dentro do carro com uma única facada no pescoço.
E pelo modo como tudo aconteceu, o assassino estava no banco de trás, o que indica que o crime aconteceu enquanto ele trabalhava como motorista. A polícia recebeu ainda a informação de que a vítima estava fazendo o serviço de transporte de drogas para traficantes, mas essa informação ainda será investigada. A família abalada não quis falar com a imprensa, mas informou que o filho, apesar de trabalhar, era dependente químico. A última vez que ele manteve contato com a família foi por volta de 2 horas da manhã. O perito da Polícia Civil colheu digitais no carro para identificar quem participou do crime. A suspeita é de que pelo menos 2 pessoas estejam envolvidas. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que Vinícius pode ter sido vítima de assalto, mas nada dele foi levado, nem o celular. Olha, a polícia diz que não vai passar detalhes da investigação para não atrapalhar a apuração do caso. A seguir, dívida de R$5.000 cai para R$1.100. É o mutirão de negociação que acontece na Serra. Os detalhes em instantes. Começou hoje na Serra um mutirão de negociação de dívidas. Somente em uma empresa, gente, mais de 180 mil moradores têm boletos em atraso. Mas é possível renegociar com bancos, empresas de telefonia, financeiras e também EDP. Esse vendedor tinha uma dívida que beirava R$5.000. Assim que soube do mutirão de renegociação, procurou o Procon e conseguiu um descontão. Esse projeto aqui foi muito bom, gostei demais, tá? Porque eles conseguiu resolver para mim, né? E de 5.000 desceu para R$1.100. Aí o que acontece? Isso aí ficou em 10 parcelas de R$110, né? Isso aí foi muito bom demais. A Célia trabalha como promotora de eventos. Por conta da pandemia, a situação ficou bem apertada para o setor. Mas ela não pensou 2 vezes em procurar alguma forma também de negociar, de se livrar das dívidas. Consegui sim, graças a Deus. Vou sair daqui sem essa dívida. Com essa dívida, assim, mas parcelado, né? Consegui um valor bom, que está dentro das minhas possibilidades, aliviada, né? E não são poucos os que devem e não negam. E querem pagar, é claro. Dá para se ter uma noção das dificuldades quando se tem ideia da quantidade de pessoas que devem, por exemplo, a uma única financeira aqui no município da Serra. Para a gente demonstrar a realidade de pessoas em dívida aqui no município de Serra, a gente tem o exemplo de uma financeira, como você mesmo disse. São 180 mil pessoas serranos que estão com dívida com essa financeira, isso numa realidade de uma única empresa. Então, se a gente parar para pensar que a Serra é uma cidade bastante populosa no estado, né, é um quantitativo muito grande, 180 mil só com uma empresa, fora ainda as pessoas que têm dívida com outras empresas. A expectativa é de receber cerca de 200 pessoas por dia ao longo desses 5 aí de mutirão. Mais de 200 empresas estão participando, entre instituições financeiras, bancos, empresas de comunicação. Para você de casa que quiser participar, vir aqui, resolver a sua pendência, basta trazer um documento com foto e, é claro, o CPF. Muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta da pandemia, não conseguiram arcar com as suas dívidas, né? Então, assim, a gente percebeu como que isso afetou bastante a população. Aqui, o nosso objetivo é já ajudar a pessoa de forma imediata, a pessoa já sair daqui com uma resolução. Lógico que cada caso é um caso, vai depender de qual é o valor da dívida, quanto tempo que a pessoa está em atraso, vai depender da análise da empresa. Então, a gente tenta o melhor objetivo, o melhor acordo para o consumidor. O alívio vem quando se firma um compromisso que pode, de fato, ser cumprido e que venha para outros tantos que precisam de uma luz no fim do túnel. O que foi resolvido aqui já dá para resolver e convido você, telespectador, para que vir e tentar resolver o seu assunto, viu? Todo carismático ele. Olha, gente, o mutirão de negociação vai até sexta-feira, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Todos os dias são distribuídas 200 senhas. É só você comparecer lá no Pró Cidadão, você já sabe onde fica, né? Na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Jacaraípe. Agora a gente fala da procura pelo agendamento do CadÚnico em Vila Velha. A Prefeitura tem o agendamento online, mas tem também o atendimento para as vagas espontâneas, aquela que você não precisa marcar. Até o dia 15 de setembro, o CRAS itinerante estará na região 5. É preciso, a gente sabe, atualizar o cadastro para não perder os benefícios. Dona Isete tem 56 anos, a vida inteira foi manicure.
mas há 2 meses descobriu que não pode mais trabalhar, precisa cuidar da saúde. Descobri, né, que eu tô com o coração grande, né, tá crescendo, agora eu fui no cardiologista, né, e ele passou toda a medicação, eu tenho que comprar os remédios, porque o SUS só me dá mesmo o losartana, né, o losartana, esperolactona, e eu tomo 10 tipos de remédio. Como mora sozinha, ela praticamente perdeu toda a renda que tinha para se manter. Agora precisa correr atrás de benefícios do governo para ajudar nesse período de tratamento. Dona Isete mora em Morada da Barra, Vila Velha, e aproveitou a passagem do CRAS itinerante essa semana para tentar fazer um cadastro. Vim tentar ver se eu conseguia, né, o auxílio. Estou sem renda e eu fico tentando trabalhar, mas eu não consigo, eu passo mal. Assim como a Dona Isete, outros moradores da região 5 de Vila Velha devem aproveitar o mutirão de cadastro e atualização do CadÚnico, que acontece até quinta no CRAS do município. 300 vagas foram disponibilizadas por agendamento, mas todos os dias serão ofertadas 30 vagas espontâneas. O itinerante ele tem um potencial de atendimento vaga dia 84, mais 30 de demanda espontânea. As 84 vagas, elas são abertas todas as sextas-feiras no site e dia a dia as pessoas podem procurar de demanda espontânea. Vila Velha é o 3º município do Espírito Santo com o maior número de famílias que dependem do CadÚnico. Aqui no município são cerca de 50 mil que vivem com a ajuda do benefício e cerca de 1.000 famílias ainda precisam atualizar o cadastro. Para ajudar esses moradores, a Prefeitura de Vila Velha promove esse tipo de mutirão com CRAS itinerante, para que as famílias possam fazer novos cadastros ou atualizar os que já existem. Na sexta, o mutirão é específico para a atualização dos cadastros. Existe aí umas 1.000 famílias que a gente ainda precisa atualizar. Então a gente pede, você que tem a dúvida, será que eu tenho que atualizar? Será que eu estou nesse? Não lembro, perdi aquele recibo que eu recebi no dia da minha entrevista. Manda o WhatsApp para o nosso número, escreve lá, olha, meu nome é fulano, eu estou precisando saber se eu preciso atualizar o CadÚnico. A nossa equipe, à medida que vai recebendo as mensagens de texto, a gente vai respondendo. Nós estamos aí com um grande problema de linhas telefônicas, né? Tanto a transição da operadora quanto outras questões. Então, o nosso número de WhatsApp, ele acaba ajudando bastante até que a gente possa superar essa demanda aí. Então, gente, vamos lá anotar o telefone que a secretária passou. O WhatsApp é 99614-1639. O agendamento online é feito no site. Se você não tem, pode anotar também. vilavelha.es.gov.br. Reforçando a abertura das vagas, é feita toda sexta-feira, às 9 da manhã. No retorno do TN2, as sabatinas com os candidatos aqui no estado ao Senado. É um instante só. Eleições 2022 começou hoje aqui na TV Tribuna uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. São 9 concorrentes. Além de aprovar ou reprovar propostas de lei, os senadores têm o dever constitucional de analisar processos envolvendo o presidente e vice-presidente da República, ministros do Supremo e outros membros do sistema de justiça. Eles também são responsáveis por escolher os ministros do Tribunal de Contas, indicados pelo presidente da República, os dirigentes do Banco Central e o Procurador-Geral da República. Por isso, gente, conhecer cada proposta é importante. A convidada de hoje foi Rose de Freitas, do MDB. A senadora Rose de Freitas, do MDB, foi a primeira a ser sabatinada na TV Tribuna. Ela tenta a reeleição ao cargo. A candidata é jornalista, radialista e professora. Na vida pública, já foi eleita deputada federal por 6 vezes. Rose de Freitas levantou bandeiras contra o corte de gastos com educação e sobre o reforço da segurança pública. Eu dou muito valor à informação. Tem até um pensamento que diz que informação é poder. Na verdade, quando você obtém informação, esclarece suas dúvidas, você toma uma decisão mais próxima do certo, né? Então, para mim é sempre, quando fala que tem sabatina, entrevista, eu gosto de chegar a explicar e gostaria de esclarecer as dúvidas que porventura alguém tenha em relação ao processo eleitoral e a minha própria posição como candidata ao Senado. A sequência de entrevistas dos candidatos ao cargo do Senado começou nesta segunda-feira.
Cada candidato terá que responder ao vivo a questionamentos que interessam ao eleitor capixaba. Ao todo, são 9 políticos que disputam um cargo que tem mandato de 8 anos. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, onde estiveram presentes os assessores de todos os candidatos. São 10 minutos de questionamentos de Bruna Maria e George Bitt. O convidado de amanhã é o Coronel Lugato, do Democracia Cristã. A entrevista é no TN1, ao meio-dia. Você está convidado. A gente fica por aqui. Boa noite para você. Até amanhã à noite.